Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que aconteceu que eu fiquei sem acreditar de fato que existe pessoas assim. Por incrível que pareça, existe. Teve uma mulher que ela chegou na rede social do meu amado e pediu pra que ele orasse por ela e por um relacionamento que ela queria ter com um homem. Até aí tudo bem. Só que aí depois ele descobriu que esse homem, ele é comprometido. Pois bem, minha gente, ele é comprometido. E ela queria simplesmente que ele largasse o relacionamento que ele tinha com a mulher para poder ficar com ela. E queria que alguém abençoasse isso. Foi uma jornada longa explicando para essa mulher de que isso não iria acontecer. E ela justificando, fazendo texto, não, porque um pastor, ou sei lá quem foi uma pessoa que chegou e disse pra mim que ele tinha que ficar comigo, que ele tinha que ter um relacionamento comigo. Gente, vocês acreditam nisso? Que tem gente que ainda acredita nessas questões de profetada. Gente, olha, não é por nada não, mas desconfie de alguém que chegue pra você e diz, olha, fulano, você vai casar com ciclano. Principalmente se essa pessoa já tem compromisso. Se uma pessoa chega pra você e diz que você vai casar com uma pessoa comprometida, pode expulsar o mal dessa pessoa, porque essa pessoa não tá com Deus, não. Não é o Espírito de Deus falando, não. Com certeza não é o Espírito de Deus, é o Espírito das trevas. Porque só as trevas ficariam felizes com um acontecimento desse, com a destruição de uma família. Porque Deus jamais vai ser a favor da destruição de uma família. Então, muita gente, às vezes, é usada pelo mal, sabia? E faz você acreditar em ilusões. Às vezes, ela já tem aquela cobiça, né, no coração. Cobiçar uma pessoa comprometida. Aí chega alguém e fala exatamente o que ela quer ouvir. E aí a pessoa alimenta aquela esperança. E é o mal alimentando, porque o mal, ele conhece a gente. Ele sabe o nosso ponto fraco, sabe a nossa cobiça. E se a gente tem algo não resolvido, né, em Deus, porque isso era algo para levar para Deus. Qual era a dela? Eita, estou desejando uma pessoa comprometida. Vou orar a Deus para que Deus tire esse sentimento do meu coração. Era o que ela deveria pensar, não é verdade? Mas infelizmente não. Infelizmente ela foi alimentando aquele sentimento dentro de si. Então, uma pessoa usada pelo mal, o que ela vai fazer, gente? Uma pessoa usada pelo mal, ela vai alimentar aquilo dentro do coração dela, sabe? Vai receber aquilo como se fosse uma verdade. Olha, tá vendo? Aquela ilusão que eu criei na minha mente de que isso ia acontecer. Aí eu sempre soube que no fundo aquela pessoa era pra mim. Então, gente, o inimigo, ele conhece a gente, ele sonda a gente, ele sabe muito bem, né? Assim, Deus sonda a gente, né? Mas o inimigo, para ele lançar dardos inflamados na nossa mente, lançar coisas na nossa mente, é porque ele conhece nosso coração. E ele vai atacar justamente no ponto fraco. Então, se você não vigiar os seus sentimentos em Deus, pedir para Deus tirar os sentimentos errados do seu coração, vai vir uma pessoa usada pelo inimigo para aflorar aquele sentimento, para te fazer continuar acreditando naquela ilusão que você criou na sua mente. Então ele explicou, olha, não dá, Deus não tem como acabar com a família e tudo mais. Ela, não, mas é porque é certo, é algo certo, assim que ele é pra mim, é pra minha vida, alguém profetizou, alguém falou e tudo mais. E aí ele explicou, né, olha, pois quem profetizou pra você tá errado. Essa pessoa tá indo contra a palavra de Deus. Como é que alguém chega e diz pra você que você vai casar com... E outra coisa, gente, duvide disso, sabe por quê? Porque Deus não se intromete nessa questão, não, amorosa, não. Isso aí depende de você. Você pode, sim, orar para que Deus mostre sinais. Deus pode mostrar sinais de que uma pessoa pode ser compatível com você. Mas, no fim das contas, a escolha é sua. Ninguém vai bater na porta da sua casa dizendo, oi, eu sou o amor da sua vida. Eu sou a pessoa que você tá há tanto tempo esperando, que você quer na sua vida. Me deixa entrar na sua casa, me deixa entrar na sua vida. Ninguém vai chegar fazendo isso, não, gente. Se você não der abertura, quando você está conhecendo alguém, de disponibilidade, mostrar que você quer uma pessoa, não pense que essa pessoa vai chegar a invadir na sua vida, não. No fim, você tem que dar abertura. E a pessoa de Deus para você nunca vai ser uma pessoa comprometida. Se você está gostando de uma pessoa comprometida, pode ficar sabendo, essa pessoa não é de Deus para você. Porque a pessoa de Deus para você vai ser uma pessoa solteira. Vai ser uma pessoa que você está esperando em Deus? Pronto, a pessoa de Deus vai ser uma pessoa que também está esperando em Deus. Vai ser uma pessoa que está sendo moldada por Deus, que tem seus defeitos como você tem seus problemas como você tem, mas vai ser uma pessoa disposta a melhorar.
Vai ser uma pessoa que vai dizer, Deus, eis-me aqui. Eu sei que eu sou falha, eu sou ser humano, eu sou pecador, mas eu quero renovo de vida, eu quero mudar. E eu quero ser a pessoa certa, porque eu sei que eu só vou conseguir ter a pessoa certa na minha vida quando eu for a pessoa certa. Então, a pessoa que busca a Deus verdadeiramente, ela sabe disso. Ela sabe que ela só vai achar a pessoa certa quando ela for a pessoa certa. E ela sabe que é a pessoa certa para a vida dela, não é uma pessoa que está dentro de um compromisso. E aí, não adiantou, gente. Vocês acham que adiantou alguma coisa? Não adiantou. Ela continuou com a ilusão na cabeça dela, querendo que orasse por ela, que orasse por esse relacionamento que ela queria que existisse. E que, na verdade, só estava existindo na cabeça dela. E, infelizmente, existem muitas pessoas assim, teimosas. Teimosas. Sabem que uma pessoa não é pra ela. Deus, às vezes, dá todos os sinais de que uma pessoa não é pra ela. Pode ser uma pessoa comprometida. Pode ser uma pessoa que realmente não tem compatibilidade com ela. Mas ela quer porque quer aquela pessoa na vida dela. Quer porque quer. Insiste porque insiste. E outra coisa. Além dela tentar se convencer de que algo é pra ela, não adianta ninguém falar o contrário. Quando a pessoa ela cria a ilusão na cabeça dela, seja homem ou mulher, de que quer uma pessoa, pode estar o mundo inteiro falando pra essa pessoa não é pra você. Olha, espere em Deus, descanse em Deus. Ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo de uma pessoa certa pra você. Tenha paciência. Não. É essa pessoa que eu quero, não. Eu já confirmei com Deus. Às vezes diz que confirmou, né? Que orou a Deus e Deus revelou que era essa pessoa. E não percebe que não era Deus revelando coisa nenhuma. Era o sentimento dela. E ela estava sendo envolvida por aquele sentimento. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso coração. O que a Bíblia vai dizer sobre o coração? Que o coração é enganoso. É enganoso. E a gente precisa ter muito cuidado com ele. Porque a Bíblia também diz pra gente guardar o nosso coração. Porque dele procede as fontes da vida eterna. O que significa o coração, gente, é os sentimentos. Porque antigamente, as pessoas acreditavam que os nossos sentimentos estavam no nosso coração. Hoje em dia a gente sabe que não, né? Que o coração só bombeia sangue. Não tem sentimento nenhum no coração. O sentimento é processado pelo cérebro. Mas antigamente o pessoal falava coração e acabou ficando com uma figura de linguagem, o coração, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o nosso coração. E a gente precisa sempre levar o nosso coração a Deus. Porque eu fico pensando, como é que essa mulher se diz cristã e tá gostando de um homem comprometido? Isso pode parecer surreal. Pode até parecer mentira o que eu tô falando. Mas não é. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu li, na verdade, né? Porque foi pela rede social isso. E eu li com os meus próprios olhos. E quando eu li, eu não acreditei. Porque eu fiquei pensando, como é que uma mulher que conhece as escrituras sagradas sabe que Deus não fica feliz de forma alguma com o divórcio, não fica feliz de forma alguma com o divórcio, acredita, né, que ela vai dar certo com um homem comprometido. Sabe, gente? Isso é algo que não me entra na mente. Então, isso mostra o quê? Que ela tá tão na carne, ela tá tão conectada com os sentimentos dela, que ela que não cai a ficha ainda pra ela do que ela realmente precisa fazer. Então, que a gente venha buscar a Deus ao ponto da gente ter o discernimento, né? Do que é de fato pra nossa vida e o que não é. Então, assim, eu fiquei sem acreditar, né? E no que foi que deu, né? Isso tudo. Ele conversou com ela, explicou que Deus não faria isso, né? Que Deus não tinha como acabar um relacionamento por ela. E desistiu de conversar, porque não adianta. Era pérolas aos porcos. Desistiu de conversar porque viu que não estava adiantando de nada. Sempre ela vinha com a mesma narrativa. E ele dando justificativa, dando base bíblica. Olha que não pode, olha que não dá. Olha que fere o princípio, olha que isso, olha que aquilo. E ela nada de ceder. Nada de entender, de buscar compreender realmente. Ela queria, porque queria a vontade dela. E infelizmente existem muitas pessoas assim. E é por isso que muitas famílias são destruídas. Porque tem pessoas que elas não querem saber o impacto das suas ações. Elas não querem saber que suas ações têm consequência. Elas querem porque elas querem aquilo. E esquecem que quando você quer muito algo fora da vontade de Deus, você está trazendo maldição para sua vida. Inclusive em relacionamento, inclusive na família. Porque, gente, a família é um projeto de Deus. Ninguém que mexa com uma família, pra destruir uma família, vai ficar ileso. Desse povo que fica fazendo trabalho espiritual para acabar com a família, com certeza as pessoas vão ter as suas consequências. Porque Deus
Não fecha os olhos para isso. Deus, ele tá com os olhos bem abertos, sabe? Na nossa vida. Deus está enxergando tudo, 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 tudo. Às vezes você tá passando por injustiça, às vezes tem uma mulher de olho no seu relacionamento, um homem de olho no seu relacionamento, e você fica pensando assim, meu Deus, será que o Senhor tá vendo tudo isso? E com certeza Deus tá, gente. Deus vê quando alguém tá tentando destruir a nossa casa, a nossa família. Mas a gente também precisa, agora um alerta, tá para todo mundo, orar mais. Você tá orando pelo seu relacionamento? Você tá chamando seu parceiro, a sua parceira para orar? Porque é importante que vocês orem individualmente. Você pode ter seu tempo devocional, de oração, e o seu parceiro ou parceira ter o tempo dele. Mas é importante que vocês se unam, se juntem e digam assim, olha, amor, vamos orar? Vamos pedir para que Deus blinde a nossa casa, blinde o nosso ambiente. Você orar por cada cômodo da sua casa, ora na cozinha, no quarto, no banheiro, na varanda. Em toda parte da sua casa você precisa orar. Para que Deus esteja em todo o ambiente. Porque existe, infelizmente, muita gente invejosa também, gente. Que está de olho no nosso relacionamento. Querendo saber como é o nosso relacionamento, sabe? Tentando encontrar uma brecha no relacionamento para fazer aquele relacionamento ruir. Então a gente precisa fazer a nossa parte também, de orar a Deus, pedindo proteção. Gente, a gente sabe que a oração tem um grande poder. E muitas vezes, mesmo a gente sabendo a força que tem a oração, a gente negligencia. E isso é uma coisa que não pode acontecer, sabe? Eu fiz um grupo no WhatsApp e eu botei lá o nome e título Autocuidado. E lá eu anoto todos os hábitos que eu faço. Então eu tenho hábitos voltados para a área espiritual, para a área física, para a área mental. E eu boto lá como hábito orar, ler, né? Ouvir louvores, tudo isso, dia após dia, porque eu sei que existem dias que eu não vou ter vontade. Mas não é sobre eu ter vontade, é sobre eu fazer o que tem que ser feito. E orar pela minha casa e pela minha família é algo que eu tenho que fazer. Então, que vocês possam refletir sobre essa palavra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e um beijo.